Mais notícias aqui do Brasil, porque o novo inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar o vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal divide os magistrados da corte. A apuração é de Matheus Teixeira. Matheus, estou ansiosa para ouvir o que os alguns ministros te falaram, porque essa é uma questão bastante delicada. A gente está falando de vazamento de dados o quê? Publicados pela imprensa, Matheus? A gente sabe especificamente do que se trata? Exatamente, Débora. A gente não sabe exatamente porque foi uma decisão tomada sob sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que pegou de surpresa boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito foi aberto de ofício e foi justamente esse ponto que causou algum incômodo ali em outros ministros, que não o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Dias Toffoli. Esses dois ministros, a gente sabe, estão aí no meio do noticiário devido à polêmica do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes, por causa da revelação da existência de um contrato da mulher dele, a advogada Viviane Barça de Moraes, com o Banco Master de 129 milhões. Se essa notícia tomou conta do noticiário nas últimas semanas, assim como a questão do ministro Dias Toffoli, que dois irmãos dele venderam para um dos fundos envolvidos, investigados por participação nas fraudes do Banco Master, eles venderam para um fundo um resort no Paraná. Essas duas revelações ensejaram poucos dias depois na abertura desse inquérito pelo ministro de ofício e de maneira sigilosa. O que é de ofício, para a gente explicar um pouco melhor, Débora? É quando o judiciário age sem ser provocado. A Constituição determina que a Justiça só pode investigar alguém caso haja um pedido do Ministério Público ou da Polícia. Nesse caso, não houve pedido de ninguém. O ministro agiu sozinho para apurar, segundo ele, o vazamento, a suposta quebra de sigilo pelo COAF e pela Receita Federal de dados de ministros. A gente já tem um precedente nesse sentido, que ainda está aberto, que é o inquérito das fake news. Foi aberto em março de 2019 por ordem do ministro Dias Toffoli, que delegou Alexandre de Moraes como relator. Ele usou ali naquela época como explicação um trecho do regimento interno do Supremo que prevê a possibilidade, uma exceção excepcionalíssima, digamos assim, né? Fui redundante agora, mas essa exceção de abrir um inquérito quando há ataques a ministros na sede do Supremo Tribunal Federal. É isso que diz o regimento, que quando há um ataque nas dependências da casa, o tribunal não precisa esperar ninguém e pode abrir o inquérito. O que o ministro Dias Toffoli falou naquele momento? Que hoje em dia, na era das redes sociais, na era da informática, as dependências do Supremo não dá mais para interpretar o regimento como apenas ali a sede do STF, porque os ministros não estão trabalhando só ali. Agora, na era da internet, onde eles estão, eles podem estar despachando. Como eles vinham sofrendo uma série de ataques nas redes sociais, se justificava então o uso desse dispositivo do regimento para a abertura de um inquérito de ofício. E a gente sabe que mesmo naquela época já causou grande polêmica, os próprios ministros se incomodaram. Mas, passado algum tempo, os ataques aos ministros ganharam volume e o que era crítica nos bastidores se tornou apoio. Prova disso é que o inquérito foi aberto em março de 2019 e apenas em julho de 2020 que o plenário se reuniu e por 10-1 validou e afirmou: o Supremo pode sim abrir um inquérito de ofício, não precisa esperar uma provocação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, ou da Polícia Federal. Ocorre que aquela interpretação, segundo os ministros que a gente conversou nos bastidores, se deu em uma situação excepcional de defesa da instituição, de defesa da democracia, por isso que houve aquela exceção de abrir um inquérito de ofício. O entendimento agora é que isso não pode se tornar regra. Naquele momento foi avalizado pelo plenário, mas eles não querem que agora se torne corriqueiro. Sempre que um ministro é atacado ou que há algum vazamento, algum problema relacionado ao ministro, agora o Supremo pode abrir inquérito de ofício. É considerado um precedente muito perigoso, porque a Constituição prevê que não se pode abrir inquérito de ofício pelo Judiciário, justamente porque a Justiça tem que agir só se for provocada e de maneira imparcial. Não pode a Justiça tomar iniciativa de alguma investigação. Mas, nesse momento, foi o que o ministro fez. Diante de vazamento de dados, o ministro deu uma decisão sigilosa, abriu mais um inquérito para apurar essa suposta quebra de sigilo, para ver se houve, se não houve. Ela foi aberta de ofício, mas contará com a participação da PGR e da Polícia Federal
Federal no aprofundamento das investigações, das apurações, para identificar se houve ou não essa quebra de sigilo. Ocorre que os outros ministros que não estão envolvidos no caso Master viram com receio essa decisão. Tudo bem, a gente validou a abertura de um inquérito de ofício em 2020, em um contexto em que o Supremo estava sendo muito atacado, mas não queremos que isso se torne praxe, que isso se torne corriqueiro, sempre agora o judiciário poder, de alguma maneira, agir sem ser provocado, porque isso também, o que alerta os ministros, isso acaba gerando um sinal negativo para o restante da carreira, para os juízes de primeira instância, segunda instância, da STJ, porque daqui a pouco, se o Supremo começar a entender que podem ser abertos inquéritos de ofício, outros juízes podem se animar e também fazer a mesma coisa. Então, isso está correndo sob sigilo, a gente ainda busca mais informações para entender melhor como vai ser essa investigação, mas até o momento que a gente sabe é que foi aberto de ofício, o que gerou essa reação interna. Não sabemos ainda quais serão os desdobramentos, mas os próprios ministros ali, uma parte deles foi pega de surpresa com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, Débora. E é interessante, Matheus, porque você traz, né, a problemática ou essa questão de ser uma abertura de inquérito de ofício, quer dizer, né, por conta própria, por iniciativa própria, sem ser provocado do Supremo Tribunal Federal, e por ser sigiloso a gente ainda não sabe o tamanho, né, a abrangência dessa investigação, mas o fato é algo que preocupa, né? Conversando com atores aqui em Brasília que dizem o seguinte: a preocupação também, e depois a gente vai descobrir isso, é em relação à imprensa, porque tudo bem, você vai investigar se houve quebra de sigilo, ali vazamento por agentes públicos, né? COAF, Receita Federal, mas será que vai haver uma investigação também com a imprensa, né? Com a jornalista, o jornalista que divulgou esses dados, ou seja, que deu a notícia? A gente tem a lei de imprensa, mas a gente sabe que a lei de imprensa também, muitas vezes a interpretação dela fica ali, né, num limiar. Então, essa é uma outra problemática também, que quando avançar um pouco, né, e você descobrir mais detalhes desse inquérito, eu acho que é interessante a gente levantar essa discussão também, né, Matheus? Claro, Débora, como você mesmo está lembrando agora, essa questão de inquérito do Supremo mirar a imprensa geralmente causa muita repercussão. A gente lembra que o próprio inquérito das fake news lá no começo serviu para o ministro Alexandre de Moraes censurar a revista Cruzoé em uma reportagem sobre o ministro Dias Toffoli. Era um inquérito aberto de ofício, sigiloso, e já temos esse precedente de censura à imprensa em inquérito no Supremo. E também, como estamos falando de COAF, de Receita e vazamento de dados, geralmente esse vazamento de dados é divulgado pela imprensa. Então, sim, a gente ainda não sabe exatamente a extensão da investigação, o alcance dessa decisão, mas a gente já tem esse precedente de casos que inquéritos do Supremo acabaram prejudicando, sim, o trabalho da imprensa e aquilo que o jornalismo e que a Constituição prevê que resguarda ali uma série de prerrogativas para a imprensa poder atuar em favor do interesse público, não é em favor do interesse privado. A imprensa atua para ir atrás de informação muitas vezes sigilosa, mas levar para o grande público aquela informação que é de interesse público, uma vez que nós estamos falando o quê? De agentes públicos que têm salário, os salários são pagos justamente pela gente que paga imposto todo dia. Então, muito bem observado, Débora, a gente tem que ficar muito atento e a gente ainda está tentando aqui descobrir os desdobramentos e qual que é de fato o alcance dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mais uma missão para Matheus Teixeira. Matheus, obrigada por ter ficado até esse horário conosco e ainda trazer essas apurações. Bom trabalho para você.